Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo com mais uma live do Cuidar Estrategicamente. Para quem ainda não conhece Cuidar Estrategicamente, é um projeto de várias mulheres aí, várias consultoras, né, várias psicólogas que estão preocupadas com a galera aí da saúde, né, na questão da saúde mental nas empresas, né? O Cuidar Estrategicamente é um projeto bem bacana. Quem quiser conhecer mais, depois entre em contato com a gente aí, mas a gente ainda vai falar sobre isso hoje. Primeiramente, eu vou me apresentar, já aproveitar que eu estou aqui na fala, e depois eu passo para a Neide e ela segue aí, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou de Mara Tobias, da Lapidari. Aqui na Lapidari, eu ajudo a Elisângela aí na parte de saúde mental, na parte de educação, onde a gente faz esse trabalho aí com não só com pessoas, mas também com empresas, pensando que o bem-estar, né, e a saúde emocional, ela tem trazido alguns resultados, que é o que a gente vai conversar hoje. Agora eu já vou passar aí para a Neide se apresentar e para a gente entrar no tema, né, Neide? Opa! Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do horário que vão ver a nossa live, não é, Edi? Isso aí. Nós vamos falar sobre decisões que impactam pessoas e resultados. Sou Neide Lúcia, eu sou psicóloga clínica, também faço parte do Cuidar Estrategicamente, sou consultora de emoções e hoje implementadora da NR1 dentro das empresas. E bora lá, né, Edi? Então vamos começar falando aqui sobre cuidar de pessoas é estratégia. O risco invisível de ignorar a saúde mental no trabalho. Então, é o seguinte: quando nós falamos em estratégia dentro de uma empresa, muita gente pensa no quê? Vai pensar em números, metas, produtividade e lucro também. Mas aqui eu faço uma pergunta muito simples e muito poderosa. Quem gera resultados? Não é, Edi? São Será que é a pessoas. cadeira? Será que é as mesas? Será que é o computador, né, Neide? Ou Pois será, né, que não é, não é não, são pessoas. E é aqui que começa um ponto essencial, gente. Não existe resultado sustentável sem saúde emocional, sem clareza mental e sem equilíbrio nas pessoas que executam o trabalho. Então, tudo começa na forma como interpretamos as situações. Ou seja, não é o que acontece no trabalho o que mais impacta, mas é a forma como cada pessoa pensa sobre o que acontece. E isso muda tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina um colaborador que recebe uma demanda assim de trabalho urgente. Ah, eu quero que faça isso para agora ou para ontem. Tem duas situações. Esse colaborador pode pensar: nossa, eles estão me dando isso de imediato porque confiam em mim. E outra coisa, eu sou capaz. Então, logo, o meu resultado qual vai ser? Eu vou me engajar melhor com essa empresa. Né? O meu gestor, o meu gerente, o meu coordenador confia muito em mim. Mas tem o outro pensamento também. Nunca sou o suficiente, eles vão me cobrar de novo por mais que eu faça. E qual é o resultado sobre isso? Que é exatamente o lado emocional. Que vem? O que acontece? Ansiedade, o estresse, a queda de desempenho. Então, percebam, gente, a situação é a mesma, mas o resultado é muito diferente. Aí eu pergunto, empresários, a sua empresa está cuidando só das tarefas ou também da forma como as pessoas pensam e sentem ao executá-las? Quer falar alguma coisa, Edi? sim, Neide, que é importante a gente pensar que o ser humano é que faz, né, todo aquele processo, né? Então, quando a gente não pensa no ser humano, o quanto fica difícil de lidar, né, com os resultados. E como você disse, você tem duas vertentes. Ou você vê pelo lado positivo, né? De que eu confio em mim, tá tudo bem, ou não, eu vou ver do lado negativo. E aí eu vou te fazer a pergunta, Neide: esse lado negativo adoece? Será? Olha, adoece, viu? Adoece. Porque quando esses pensamentos negativos vêm à sua mente, o seu corpo vai falar depois, que vai ser aquela queda da produtividade, a desmotivação. E a gente não pode esquecer, Eli, que cuidar de pessoas não é ser bonzinho.
né? E é aqui onde muitos líderes confundem. Então, cuidar de pessoas, a gente precisa entender que não é passar a mão na cabeça, não é evitar que as cobranças sejam feitas e muito menos deixar que o resultado fique para lá. Porque cuidar de pessoas é estratégia inteligente, sabe? Porque pessoas emocionalmente sobrecarregadas, elas erram mais, elas produzem menos, elas se ausentam mais, né? E se desconectam da empresa. Aí vem aquele presenteísmo que a gente sempre comenta, né? Que é aquele funcionário que vai para a empresa e não quer saber de nada. Ele só está lá cumprindo o horário dele, né? Essa desmotivação que vai acontecer com esse colaborador. Você sabe que hoje eu fiz um videozinho aí para a gente divulgar esse tema, né? E a pergunta que eu faço é se as empresas estão pensando aí como cuidar de pessoas, se é estratégia, né, Neide? Porque a gente precisa de resultado. Uma empresa ela é feita para dar lucro. Sim, a gente sabe disso e qualquer pessoa sabe. Só que o lucro a qual custo? Que essa é a nossa pergunta, como consultoras de saúde mental, né? De emoções, enfim, pensando no lado humano da coisa, o quanto eu posso deixar o meu funcionário, o meu colaborador menos doente, porque as empresas às vezes precisam pensar nisso, né? O quanto eu preciso olhar, né? E eu acho que é um tópico bem importante a gente reforçar, que às vezes tem conflitos internos, né? Assim, a famosa fofoca, né, Neide, que acaba É. impactando aí na saúde mental. O diz que me diz, né? Mas o chefe falou isso, o outro falou aquilo, e eu não estou entendendo nada, então fica nesse sentido. E também o que é muito importante pensar que tem no maior, a gente já falou isso em outras lives, os maiores afastamentos estão acontecendo por problemas de saúde mental, né? Então a gente está tendo aí uma vertente muito grande de burnout, depressão, ansiedade generalizada, justamente porque a gente cobrado, cobrado, cobrado e não tem válvula de escape, né, Neide? Então é muito complicado isso, né? E aí essa parte invisível que a gente só vê quando realmente está impactando nos resultados, que é isso que a gente veio falar hoje, né, Neide? Que é isso que a gente veio Sim, trazer essa importância, né? é. Por isso que é muito importante, né, de os gestores entenderem que os colaboradores que se sentem assim, ouvidos, ouvidas, respeitadas e emocionalmente seguras, eles precisam entender que esses colaboradores, eles produzem muito mais com qualidade, com mais consistência e se comprometem até muito mais com a empresa. E é tão gostoso, gente, você ir para a sua empresa trabalhar, ter aquela autoconfiança, né, de que alguém está te dando espaço, alguém te dá autonomia, né? E outra coisa também, a gente sabe que as empresas, Edi, elas tomam decisões todos os dias, né? Todos os dias elas precisam dessas decisões, mas poucos param para refletir. Qual é o impacto emocional que dessas decisões que eu tomar durante o dia vai gerar nos colaboradores? Por quê? Porque uma meta mal comunicada, uma liderança que esteja despreparada, né, um ambiente de pressão constante, isso pode ativar o quê? Pensamentos negativos, né? Como, por exemplo, eu já citei ali atrás, não sou capaz, eu vou falhar, não importa o que eu faça. E aqui é onde entra o que muitos não veem, que é o custo invisível que você acabou de falar. O Brasil, nós sabemos que é o país com mais pessoas ansiosas no mundo, me parece que agora está em terceiro lugar. E esse custo invisível, qual é? A ansiedade, o estresse e muitas vezes o adoecimento emocional mesmo, burnout, inclusive, né? Que o burnout também agora, com a nova NR1, passou a ser uma doença emocional, né, Edi? Exatamente, eu acho que é muito importante lembrar aí, a NR1 ela não é mais uma normativa que veio para ser mais um custo para o empresário, né? Para uma empresa. Ela veio para dar um olhar para a saúde do colaborador e da empresa, porque realmente uma empresa bem estruturada, né? E com
com o equilíbrio, ela vai conseguir ter melhores resultados, né, Neide? Sim, com certeza, né? E o que que gera, por exemplo, um colaborador doente na empresa? O que que pode acontecer? Qual é o impacto, geralmente, que ocorre nas empresas, né, Li? Se o pensamento do colaborador é negativo, o comportamento dele também vai ser limitado, né? Então, essas empresas que hoje estão se adequando à NR1 são empresas assim inteligentes que estão saindo na frente, né? Embora a gente saiba que somente 5% das empresas brasileiras estão de acordo com a NR1, né? Então, elas precisam entender que cuidar de pessoas não é custo, é investimento, né? E eu tenho um exemplo aqui para dar, por exemplo, uma pergunta para fazer. Quantos de vocês, empresários aqui, já tiveram um colaborador tecnicamente bom, mas emocionalmente difícil de lidar, né? E quantos será, Edi, que já perceberam que o problema não era a falta de capacidade, mas a forma como esse colaborador estava pensando e se sentindo dentro dessa empresa? Exato. O Neide, quando você fala isso, me remete muito à questão de qual é o olhar que está sendo dado para quem está do seu lado, né? Como que Sim, está vendo isso, né? Como sim, que as pessoas que estão ao redor, os líderes, os donos de empresa, né? A gente está falando aqui com um público bem abrangente, mas quanto que a pessoa que me emprega, ela está olhando para mim com um olhar diferente, né? E como ela está me vendo como pessoa, porque somos pessoas, né? Eu acho que eu gosto de brincar assim, que eu sou estagiária, porque eu não contei, acabei esquecendo no início aí de contar, mas eu sou estudante de psicologia, e o quanto o comportamento humano ele é muito impactante nesse sentido, porque se eu não gosto da Neide, eu falo mal da Neide, aí eu faço um bolinho, aí já virou brinquei a fofoca, aí é, o líder já não gosta disso, aí já virou que. E é isso, é o nosso comportamento como ser humano, né? E quando a gente pensa nessa questão de que somos subjetivos, somos cada um de um jeitinho, cada um tem uma maneira de pensar, o quanto isso impacta, né? Porque eu não tenho segurança ali se eu vou estar trabalhando direitinho, se eu não estou, se está sendo bem comunicado para mim ou não, se eu estou conseguindo cumprir só a meta, mas a que custo que eu cumpro essa meta, tem tudo isso. Então, e é esse lado. E as empresas ganham muito quando elas dão esse olhar, né, Neide? elas ganham muito, Edi, porque essas empresas que já estão trabalhando com desenvolvimento emocional, que têm já uma comunicação clara, que tem, por exemplo, uma liderança que seja mais consistente, que cuida em prevenir, por exemplo, o estresse, o burnout, o resultado aparece com certeza com mais produtividade. Aí vai ter menos afastamento, vai ter muito mais engajamento, isso é importante a gente falar, e melhores resultados financeiros para a empresa, né? Então, Sim. isso é que as empresas têm que pensar. E essa é uma situação muito comum que acontece, né? E é muito importante. Então, a gente, diante dessa nossa discussão aqui, né, Neide, trazer para a galera, para quem está assistindo aí, que é uma boa estratégia, sim, é uma boa decisão, sim, cuidar de pessoas. Porque, além de melhorar nos resultados, às vezes o investimento que você vai ter de trazer uma consultoria ou rastrear, né, que é o que a normativa está pedindo, ver o que está acontecendo dentro da sua empresa, você vai ter um retorno muito maior. Porque, como você falou, se eu deixo o funcionário engajado, ele falta menos, a consequência é a produtividade melhorar. Então, é Sim, um consequência do outro. E aí, se a gente tem esse investimento à vista, né, de que, poxa, peraí, eu posso pensar no. Porque, assim, eu sou tão novinha assim, né, que eu sou estagiária, mas há um tempo atrás se pensava muito em benefício, qual que é o benefício, qual que é o benefício, mas é só o benefício. O clima dentro da empresa não é um benefício para o colaborador? Não traz um ambiente de que, porque tem gente que chega no domingo à noite e aí, ai meu Deus, agora na segunda-feira, tá chegando o feriado, aí, eu é, vou trabalhar.
O importante é a gente ter pessoas que falam assim: tô indo lá na empresa tal porque eu adoro ir trabalhar, tira a fotinha do crachá, veste literalmente a camisa da empresa, mas ela vai trazer um bom resultado, porque ela vai ser um bom profissional dentro daquilo que ela recebe. Então, independente só de benefícios, né? Por isso que eu quis falar um pouquinho dessa questão, a gente tem, às vezes, outros investimentos que o empresário pode dar esse olhar. E aqui eu acho que assim, até falar um pouco aí desses caminhos, né? De que aonde a gente pode começar, né, Neide, a dar Sim. esse olhar para pensar numa melhoria aí, né, de mudança, né, dessa cultura, é a gente pensar que a prevenção sempre é algo que é muito importante. A gente prevenir, a gente trazer à luz algumas coisas que não se fala. Não vamos falar de depressão, um exemplo. Tem empresa, não posso falar de depressão, senão vai ficar todo mundo deprimido, uma coisa assim. Mas não tem, quando você vai prevenir, gente, ó, tem que ficar atento. Quando começar assim, pode ir para um outro lado. Começar a fazer essa prevenção, isso muda e muda muito, né? Traz um alívio aí para que não chegue no adoecimento e não chegue no afastamento, né? Eu acho que mudanças, algumas coisas que a Neide colocou aí no sentido de o líder dar um foco, olhar, uma escuta, porque às vezes não precisa muita coisa. É só escutar sim. Você tá tudo bem com você, né? Como você está hoje? De repente você fala, nossa, tô passando mal, ou não tô me sentindo bem. O líder só escutar aquilo e seguir o caminho dele, talvez isso já vai ajudar, né? E ter realmente iniciativas de prevenção, de escuta mais ativa, né? O que a gente faz muito aqui, a gente brinca aqui no cuidar estrategicamente, é o que a gente vê de melhor, porque a escuta ela muda o ser humano, né? Ela traz um olhar para aquela pessoa. Então, quando a gente escuta o outro, ela é vista como pessoa, né, Neide? E aí fica tudo muito mais fácil, né? Sim, então, mas é isso que a NR1 e o que nós faremos, né, de nossa equipe toda aí para o Brasil afora, tá realmente pondo a NR1 em prática, né? Porque a NR1 hoje, que é nova agora, né? Mas ela faz muito tempo que ela está aí, ela transformou a saúde mental em obrigação legal, né? E é isso que nós fazemos aqui. A gente fala muito mais de NR1 do que qualquer outra coisa, lembrando os empresários dessa nova lei, dessa nova adequação. E é por isso que nós fazemos esse trabalho aqui toda quinta-feira, de estar levando essas informações, que são informações de utilidade pública. Você falou da fofoca ali, o que nós vamos fazer com cuidar estrategicamente? Orientar esses líderes a ter uma escuta ativa, que é bem aquilo, Edi. A funcionária está de cara feia, aí o líder nem percebe e deixa a coitadinha lá. Aí a colega dela vê ela de cara feia, vai para outra e já começa a falar: olha, eu acho que a fulana deve ter brigado com o marido, né? Ao passo que, se essa pessoa chegasse para ela e perguntasse: você não está bem hoje? A fofoca não existiria e a fofoca não aumentaria. Eu trabalhei numa empresa, e eu vou falar aqui o que acontecia, que eu via, fui gerente de recursos humanos, e na época não tinha tanta essa cobrança da saúde mental nas empresas. Então, eu vou falar aqui um nome fictício, uma pessoa que chamava Ana. A Ana sempre foi uma pessoa muito responsável, ela entregava bem, ela era muito comprometida. Só que, de repente, o que aconteceu? A Ana começou a atrasar prazos, ela ficou uma pessoa mais fechada, mais quieta, ela evitava participar das reuniões, ela evitava estar próximo de outras pessoas. Aí, o que aconteceu? Pela falta do gestor ter essa escutativa, o que ele pensou? Que ela estava desmotivada. Aí, o que ele começou a fazer? Achou que ela não estava mais engajada, a decisão dele foi cobrar mais, pressionar mais e controlar mais essa funcionária. Então, agora nós vamos olhar o que estava acontecendo por dentro dessa pessoa fictícia que eu falei, dessa Ana. O pensamento dela qual era? Eu não estou dando conta, eu vou ser julgada, posso perder meu trabalho. Percebe? Enquanto a empresa aumentava a pressão,
a mente dela já estava indo longe, né? Já estava assim no modo de ameaça mesmo, que a maioria acontece, é muito comum isso nas empresas. E qual foi o resultado? Ela ficou muito mais ansiosa, ela se travou mais e o desempenho dela diminuiu para caramba, até que um dia ela pediu demissão. Só que depois disso que a empresa concluiu que eles perderam uma funcionária muito boa, né? Mas eles entenderam também, mas na verdade o que foi perdido foi a oportunidade de entender o que estava por trás do comportamento dela, né? Por isso que essa escutativa dos gestores, coordenadores, supervisores é muito importante, entendeu? O Neide, a gente fala de retenção de talentos, né, dentro da Sim, administração aí, né, das sim, organizações. O quanto é importante, porque às vezes a pessoa tem um talento super bom, é uma pessoa que trabalha muito bem, mas ela não tem esse espaço de escuta, né? O sim, que a gente tem falado é muito do cuidado estrategicamente, de sim. escutar. E não precisa ser psicólogo para escutar. É você só aprender, tem técnicas. Eu escuto, eu dou atenção, eu olho com outro olhar e eu faço essa prevenção, né? De realmente não deixar esse adoecimento vir, né? E o É, adoecimento às vezes nem vem, ele vai embora, né? Aí tá tão pesado para a pessoa ali que ela fala: eu vou pedir demissão, prefiro ficar em casa do que eu ficar indo para o trabalho. Que como eu falei, pois é. veio o feriado, segunda-feira, nossa, vou para o trabalho. Então, É. é um Mas olhar que a gente precisa dar, né? é o olhar que a gente precisa dar e ter, e é por isso que nós estamos aqui, né, Edi? Nós, o Cuidar Estrategicamente, nós vamos até a sua empresa, né? E é exatamente isso, gente, a gente não pode esquecer que acontece todos os dias em muitas empresas e de forma silenciosa que muitos não percebem. Então, cuidar das pessoas não é apenas uma escolha, não, é ético, sabe? É uma decisão estratégica, porque no final do dia as empresas crescem não por causa de processos, mas por causa de pessoas que conseguem pensar melhor, se sentir melhor e agir melhor. E com tudo isso, até para quem ainda não conhece aí nosso trabalho, então, nós estamos aqui à disposição para ajudar. A gente tem outras lives que a gente sempre está falando de adoecimento, mas o mais importante é perceber isso. E lembrando, né, para quem é empresário que está assistindo, ou para quem é funcionário que quer passar também, se esse assunto aí você achar que é interessante para alguma pessoa, gente, fica à vontade de compartilhar. Nosso trabalho aqui hoje, né? Nossa missão, não é nem trabalho, né, Neide? Fica tão gostoso, Nossa eu falo isso, missão. é tão gostoso, é uma missão. A gente tem a missão de levar a consciência para as pessoas, de que cuidar de pessoas, sim, é uma estratégia boa para a empresa. E a empresa vai colher esses resultados. Com Pensando nisso, certeza, só para Neide. informativa, a NR01, para quem ainda não sabe, vamos dar uma pincelada, né, Neide? É uma Opa, normativa que já existe desde 1900 e lá vai bolinha, acho que é 78, se me corrija se eu estiver errado aí, Neide, se eu não me engano é ela tem isso, mais de 40 anos já. que ela vem para normatizar algumas questões trabalhistas. E ela foi mudando ao longo dos anos e a última atualização aconteceu em 2024, 24. que Isso, em era para agosto. justamente inserir o olhar para a saúde mental dentro das empresas. Aí o prazo era para 2025, já foi adiado, e agora, a partir de maio de 2026, a empresa que não rastrear, não cuidar dos seus colaboradores, pode ser multada sim. Então, para você que está aí assistindo, quer evitar multa, exceção de saco, cobrança aí dos órgãos responsáveis, se atente, olhe, procure. Tem que fazer um rastreamento e tem que cuidar dos seus funcionários. A gente tem feito aqui realmente bastante live, né? Como a Neide falou, toda quinta-feira Sim, é o grupo grande, então não é sempre eu e a Neidoca, né, Neidoca? Mas cada tem dia a gente está outras. com uma diferente aqui. Até coincidência, a última eu fiz com as meninas, mas geralmente a gente vai pulando aqui. E nossa missão é informar que é a necessidade do olhar, de cuidar das pessoas, e o nome vem muito disso, né? De cuidar estrategicamente, porque não é só cuidar, não é, você é bonzinho, é isso, aqui, não. É você ver a necessidade do
humano e tentar mostrar ali um caminho para ele seguir, né, como profissional, como profissional, para que seja um Sim. profissional bom e ele te dê o resultado que você precisa. É simplesmente nesse sentido, né, Neide? É, então é bom os empresários prestarem atenção, né? E imagine chegar depois do dia 25 de maio próximo, que é o dia que começam as, as fiscalizações, chega lá na sua empresa e você não ter, né, o PGE, o diagnóstico de risco psicossocial junto com o PGR, e você falar que não sabe. Eles não vão perdoar mesmo, né? Então, se você é empresário, gestor, RH, eu vou fazer um convite para vocês. Não esperem o problema aparecer para agir. É bom levar a saúde mental e emocional para dentro da sua empresa de forma estruturada, prática e estratégica. Né? E nós do Cuidar podemos ajudá-los com palestras, treinamentos, programas de saúde emocional e as ações voltadas para a NR1, né? Que inclui CIPAT, desenvolvimento de equipe e outros trabalhos que nós fazemos. E eu vou repetir mais uma vez, cuidar de pessoas não é apenas um gesto de gentileza para a empresa, é uma decisão estratégica, né, que define o futuro da sua empresa, só isso. Exato. Isso bem bacana, essa frase que você usou, né, Neide? Para que a gente possa pensar no quanto o ser humano é importante e quanto nós, seres humanos, vamos fazer, né? Sim. Neide, mensagem final aí para a gente finalizar. Quer deixar um recadinho aí para a galera? A gente já falou bastante hoje, né? Nós estamos empolgados aqui. É verdade, daqui a pouco a gente tem, mas é isso aí. Empresários pensem sempre que não é custo você promover saúde emocional para os seus colaboradores. Com certeza tenham isso em mente. É um grande investimento para a empresa, para as empresas. Isso aí. Quem quiser saber mais, né, tiver dúvida, quiser, de repente, entender um pouco mais sobre a NR1, a gente está aqui à disposição. Eu até deixei no meu lado do meu nome aí as redes sociais aqui da Lapidare. Pode procurar a gente, né? A Lapidare está aqui em Belo Horizonte, mas a gente pode atender algumas questões fora de BH também. A Neide está em São Paulo, né, Neide? Jundiaí, Jundiaí, eu mais atendo Campinas, São especificamente, Paulo. mas atende também. Então, assim, que se tiver somente uma dúvida e a gente puder ajudar, esse é nosso cuidado aqui para quem está assistindo aí, nos dando atenção, né? E Isso. vendo com outro olhar para o funcionário, para o colaborador, sabendo que é um ser humano e que ele está ali para ajudar. Queria agradecer muito, Neide, mais uma vez, nossa Eu que te parceria, agradeço. que a gente está sempre juntas aí, é um prazer, Sim. né? E agradecer todo mundo que esteve junto aqui com a gente. Lembrando, cuidar de pessoas é uma estratégia super boa para sua empresa. Você tem que estar atento com o que está acontecendo aí com o seu colaborador para que você realmente tenha bons resultados, tá? Agradeço a todo mundo, um grande beijo. Um beijo e gratidão por vocês estarem aqui. Até, Edi. Até. Tchau, tchau.